A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos andar no Espírito para recebermos as promessas do nosso Pai, porque o Espírito Santo é o agente, é ele quem cumpre o propósito de Cristo em sua igreja. Ele é chamado de Espírito de Cristo. Então é por meio do Espírito Santo que Deus realiza a sua vontade através da igreja. Então precisamos caminhar. Paulo diz assim que se nós estamos no Espírito, também devemos andar no Espírito. Ele também diz que não devemos entristecer o Espírito Santo, nem apagar o Espírito, mas devemos ser cheios de poder, de unção, cheios do Espírito de Deus. Ele também diz no capítulo 3 aos Efésios, versículo 20, que Deus nos dá infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, para recebermos infinitamente além do que pedimos ou pensamos, devemos permitir que o Espírito de Deus opere com o seu poder em nosso interior. Porque Tiago também diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então a vontade, os caminhos do Senhor não podem acontecer através das obras da carne, porque a ira é uma obra da carne, como Paulo diz no capítulo 5 aos Gálatas. E ele vai dizer lá que a prostituição, a lascívia, a idolatria, a ira, tudo isso são obras da carne, mas o fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, benignidade. Então, quando nós andamos no Espírito, Deus pode cumprir o propósito dele, que é nos abençoar, é glorificar o nome dele, o nome de Cristo, através das nossas obras, através da nossa fé. Então, assim, nós dependemos de ser cheios do Espírito de Deus para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Como Paulo também diz no capítulo 12 aos Romanos, ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, os filhos de Deus, nós precisamos andar no Espírito para desfrutarmos, recebermos das promessas do nosso Pai. Olha mais o que diz a palavra. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo diz que o Senhor é o Espírito. Então Jesus Cristo manifesta a sua vontade através do Espírito Santo. Ele diz que o Pai é glorificado no Filho e Cristo é glorificado pelo Espírito. Então, o Espírito de Deus é o Senhor, é o que Paulo está dizendo aqui. Ele é Deus, ele é o Espírito de Cristo. E é por meio dele que nós somos transformados de glória em glória, vamos crescendo na fé. Paulo também diz no capítulo 8 aos Romanos que se nós caminharmos segundo a carne, nós morreremos.
mas se pelo Espírito Santo nós mortificarmos as obras da carne, então viveremos. Então, o Espírito Santo é quem mortifica também as paixões pecaminosas que guerreiam em nossos membros. O crente depende do enchimento do Espírito para cumprir o propósito de Deus. E por isso Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Ele disse para os seus discípulos, antes de subir para os céus. Ele diz: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós dependemos do Espírito de Deus. Também vai dizer assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, não dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então aqui, após dizer que se um filho pedir pão, por acaso o pai dará uma pedra? Pedir peixe, o pai dará uma serpente? Se pedir um ovo, ele dará um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Aqui Mateus diz coisas boas, mas Lucas, no capítulo 11, ele diz assim: não dará o vosso Pai o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? É o mesmo texto. Lucas também cita as mesmas palavras que Mateus citou. No entanto, ao invés de dizer coisas boas, como Mateus disse, escreveu, Lucas diz o Espírito Santo, fazendo uma relação entre aquilo que nós recebemos e o poder, a vontade de Deus através do Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus que cumpre essas coisas em nossas vidas. É Ele quem realiza a obra através de nós. E por isso nós dependemos de andarmos no Espírito, para que possamos experimentar dessas boas coisas, das bênçãos do Senhor. Também a Bíblia diz mais: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está dizendo que pelo divino poder nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Piedade aqui é fidelidade a Deus. Então é por meio do seu divino poder. Porque ele vai dizer aqui: e é dessa maneira que nós participamos da natureza divina, por meio das promessas de Deus. Então o Espírito Santo habita em nós para que nós participemos da natureza de Deus e para que possamos desfrutar dessas grandiosas promessas. E aí ele vai dizer aqui no final do texto: para que nós sejamos livrados da corrupção que há no mundo. Também Zacarias diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui Zorobabel era um governador que estava em Israel, em Jerusalém, para a reconstrução do templo que havia sido destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, por volta do ano 70 depois de Cristo.
Então Zacarias aqui está profetizando, declarando para Zorobabel que não era por força humana que ele iria terminar a reconstrução do templo, mas seria pelo poder do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nós alcançamos, nós fazemos, seja para Deus, para a sociedade, em nossa família, nos nossos estudos, tudo depende do poder, da ação do Espírito de Deus. Dessa forma, permita que Deus cumpra a vontade dele em sua vida. Dedique tempo em se alimentar da palavra do Senhor, em orar, em meditar nas Escrituras, deixando o Espírito de Deus falar ao seu coração. Cumpra o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, porque assim você será bem-sucedido em tudo que você realizar. É isso que a palavra do Senhor diz a Josué no capítulo 1. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.